Bom, gente, dando continuidade, então, à etapa de lavagem, né? O que mais é preciso observar nessa etapa, né? Quando a gente está utilizando a lavagem por imersão, né? Eu tenho que emergir as peças, os equipamentos e tudo mais no tanque, né? Com a solução detergente e água, né? Sempre lembrando que a temperatura utilizada aqui nessa etapa, ela tem que ser apropriada para o tipo de detergente que eu vou utilizar. Então, eu tenho que observar as recomendações do fabricante, né? Normalmente, nessa etapa, são utilizados temperaturas entre 50 e 80 graus Celsius, tá? Por no mínimo 5 minutos. Por quê? Né? A água quente, né? A temperatura vai auxiliar o desprendimento dos resíduos da superfície, né? Então, tem que deixar ali por pelo menos 5 minutos. Isso vai depender também de cada tipo de resíduo, de cada tipo de detergente, ok? Então, após essa etapa, todas as partes do equipamento devem ser escovadas quando a gente tem lá a etapa de lavagem manual, né? Se é uma lavagem por alta pressão, nós utilizaremos então a aspersão, né? Então, vou escovar todas as partes do equipamento para retirar todos os resíduos que ainda estão ali presos, né? Que não foram solubilizados. E quando eu vou utilizar essas escovas, esponjas e tudo mais, né, eu devo utilizar sempre materiais apropriados para cada tipo de peça, para que essas escovas não proporcionem a abrasão, né, e causem ranhuras, às vezes, na superfície, e essas ranhuras serão um problema ali, né, pessoal, de contaminação, né, poderão aglomerar micro-organismos. Então, é preciso sempre ter esse cuidado com relação ao material que eu vou utilizar também para fazer a lavagem, ok? Após, vamos para a etapa de enxágue, né? Após a lavagem, nós vamos enxaguar os equipamentos, os utensílios, tudo que eu estou higienizando, né? Então, eu vou enxaguar em água, de preferência água corrente, né? Para, então, a retirada desses resíduos e todos os resíduos de detergente também, dos componentes que foram utilizados para a limpeza, tá? Em alguns casos, gente, podemos utilizar água quente aqui, né, na etapa de enxágue, porque a água quente, além de auxiliar na eliminação dos micro-organismos, né, ela vai favorecer a secagem do equipamento. Depois, vamos para a etapa de sanitização, que é uma etapa muito importante, porque vai, além de auxiliar, né, na prevenção de contaminação, né, ela vai possibilitar a remoção dos micro-organismos que estão presentes ali, né, que ainda não foram retirados nas etapas anteriores, né, então eu vou utilizar o sanitizante adequado nessa etapa, né, claro que sempre obedecendo todas as recomendações dos fabricantes, né, e se eu realizar a sanitização de forma correta, menor possibilidade, né, de contaminação. Então, é uma etapa muito importante, tá, gente? Na sanitização, é possível eliminar os micro-organismos, né, que estão ali nos equipamentos, como eu falei. Todos os equipamentos devem ser sanitizados antes de seu uso, né, porque eu não quero contaminações para os meus alimentos. Então, eu não posso utilizar o equipamento só higienizado sem que ele passe pela etapa de sanitização, tá? Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre a limpeza das instalações de uma indústria, tá? Vamos focar um pouquinho nas instalações, tá? Quando a gente está falando de instalações, né? Tudo o que está dentro da empresa, piso, parede, teto, as bancadas, os equipamentos, utensílios, tudo isso faz parte das instalações também, né? Então, se eu vou utilizar, higienizar utensílios, peças de equipamentos, né? Eu vou utilizar um método físico, né? Eu vou lavar com água e sabão, vou enxaguar bem na água corrente e depois vou imergir em água fervente por 15 minutos. Quando eu conseguir fazer isso, tá? Quando eu tenho peças pequenas e tudo mais, né? Eu posso fazer essa etapa, né? De limpeza, né? Claro que muitas vezes, quando a gente
não utiliza esses equipamentos ou essas peças não entram em contato com os alimentos diretamente, muitas vezes a gente nem precisa realizar, né, a etapa de sanitização, tá? Só, obviamente, quando ele não vai entrar em contato com os alimentos, tá? Pessoal, o que é importante a gente lembrar aqui, tá? Não é possível realizar a desinfecção pelo calor, tá? Quando a gente está fazendo essa etapa de higienização, eu vou jogar água quente ali e vou matar os micro-organismos? Não, nós temos que utilizar o método químico, que é o método que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, tá? Então, que consiste lá na utilização de sanitizantes. Quando a gente fala de indústria de alimentos, o sanitizante mais largamente utilizado é o cloro, né? Substâncias e sanitizantes à base de cloro. Porque o cloro ele é bactericida, é fungicida, ele tem uma baixa toxicidade quando utilizado nas concentrações recomendadas. Então, é um sanitizante ótimo para a gente utilizar dentro da indústria de alimentos, né? O mais utilizado, claro, existem outros, né, outros tipos de sanitizantes à base de outros compostos, como nós vimos lá na nossa aula anterior, mas basicamente são utilizados esse à base de cloro quando a gente fala de indústria de alimentos, tá? Quando eu vou fazer então, gente, pelo método químico, né, eu vou fazer a sanitização, né, nas peças, equipamentos, bancadas, pisos, paredes, câmaras e ralos, né, quando eu vou utilizar esse método químico, eu vou lavar primeiro, né, vou fazer a sanitização, eu vou fazer a limpeza, né, com água e sabão, com água e detergente adequado. Eu vou enxaguar bem em água corrente, de preferência água quente, né, para retirar todos aqueles resíduos que estão ali ainda. E depois, eu vou colocar lá, né, na água clorada, a 250, numa concentração de 250 ppm por 2 minutos, tá? Isso é uma recomendação básica, né, que é feita com esses tipos de equipamentos, peças e tudo mais, né, que tem resíduos mais simples, né, que não tem aqueles resíduos mais específicos e tudo mais. Então, quando a gente tem essas instalações, né, com esses resíduos mais tranquilos, nós conseguimos, né, ou imergir ou banhar por 2 minutos, pelo menos, esses utensílios dentro, né, da água clorada. Ok? Bom, gente, trouxe aqui para vocês alguns produtos que são recomendados para essa etapa de sanitização, quando a gente está falando dessas peças e tal, que nós vamos realizar a higienização, tá? Então, como eu falei, na etapa de sanitização, nós podemos utilizar vários tipos de produtos químicos, basicamente são utilizados na indústria de alimentos à base de cloro, né? Então, esse é o mais comum, porém existem outros. Então, alguns, né, exemplos eu trouxe aqui para vocês, como o Virex, que é um detergente e desinfetante, que é utilizado para indústrias de alimentos, né? A recomendação do fabricante é 1 litro do Virex para 40 litros de água. Então, ele tem ambas funções, tanto de detergente quanto de sanitizante. Então, eu posso utilizá-lo, né, para as duas funções, né, eliminando aí uma etapa da higienização. Claro que quando eu tenho um resíduo compatível, né, um resíduo mais simples, né, que esse detergente será capaz de eliminar, tá, gente? Temos que sempre que pensar que muitas vezes, né, eu tenho que utilizar detergentes muito mais específicos, né? Esse aqui é um detergente mais geral, que é bastante utilizado, né, nas peças, nos equipamentos e tudo mais, que são mais tranquilos, assim, não tem depósito de grandes resíduos, né, é mais resíduo do dia ali, um pouco de poeira, né, enfim, né, sujidades do ambiente e tudo mais. Temos também o hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio é muito utilizado, né, quando ele vem puro, nós utilizamos 10% de hipoclorito de sódio, né, desculpa, quando ele vem puro não, quando ele vem uma concentração de 10%, né, em água, nós utilizamos 1 litro de hipoclorito de sódio para 400 litros de água,
tá, gente? Então, a gente pode ver a proporção da concentração aí, 1 litro para 400 litros. É muito, a concentração é pequena, porque ele é muito ativo, né? Ele é ótimo, né? Mesmo em uma concentração pequena, ele vai conseguir eliminar os micro-organismos, tá? Então, eu vou utilizar, né? Tem um bom rendimento, e é muito utilizado, hipoclorito é ótimo, né? E as indústrias geralmente optam por esse tipo de sanitizante. Lembrando, o Virex que a gente viu ali, ele tinha poder detergente e sanitizante. O hipoclorito de sódio é apenas sanitizante, então só vou poder utilizá-lo após a etapa de limpeza, quando eu for fazer a sanitização, né? Quando eu vou eliminar os micro-organismos. Trouxe aqui para vocês também a água sanitária, que é um produto bem conhecido, né? Famosa que boa, né? Que todo mundo aí conhece. A água sanitária, ela é composta de hipoclorito de sódio, né, gente? Como o que a gente viu anteriormente. Só que ela vem, né, em uma concentração menor, a 2,5%, né, em água. E quando a gente vai utilizar a água sanitária, então, para realizar a higienização, nós utilizamos na concentração de 1 litro de água sanitária para 100 litros de água, ok? Sempre, né, pessoal? Após a limpeza, né, nós vamos, após a utilização do sanitizante, vamos realizar todo o enxágue, né, para retirar todos os resíduos desses sanitizantes que estão ali. Então, vou realizar o enxágue quando necessário, né? Como eu falei, se em superfícies que vão entrar em contato com os alimentos, eu realizo o enxágue. Se são superfícies que não entram em contato, tudo bem, eu posso deixar o sanitizante ali, desde que ele não seja corrosivo também para o meu equipamento. Então, muitas vezes a gente recomenda enxágua mesmo, porque, né, é melhor prevenir que aquele sanitizante vá se depositando ali um produto químico e com o tempo ele possa ser corrosivo, né? Então, enxágua, né? E deixa o equipamento, o utensílio, enfim, secar ao ar livre, né? Em um local adequado. Claro que, né, a fim de evitar a recontaminação. Então, eu não posso colocar esse equipamento em um local, né, que possa haver qualquer tipo de contaminação e eu vou acabar, né, recontaminando isso, tá, gente? Para finalizar, então, pessoal, a higiene, né, a higienização, a limpeza e a desinfecção, ela pode ser realizada em apenas uma operação, né, quando a gente utiliza lá o Virex, que eu falei, que é um detergente que possui tanto a ação detergente quanto a ação do cloro, né, em sua formulação. Então, eu consigo eliminar etapas aí, facilita o meu processo, né? Quando a gente utiliza esse tipo de solução, né, que é detergente e sanificante, não só o Virex, mas existem outros produtos no mercado, né? Geralmente deixa-se agir por no mínimo 10 minutos e depois já enxágua diretamente em água corrente, tá? Então, vou facilitar o meu processo. Porém, existe o custo, né, gente? Geralmente essas soluções que são detergentes sanitizantes têm um custo um pouco mais alto, né? E aí, cada indústria vai ter que calcular o que acha mais pertinente, né? Eu vou comprar o detergente sanitizante separado, eu vou realizar mais etapas, eu vou demorar mais tempo também, né? Quando, dependendo, eu poderia utilizar um tipo de detergente sanitizante, né, em um produto só. Mas isso depende do tipo de resíduo e tudo mais. Quando a gente tem resíduos muito específicos, a gente não vai conseguir realizar, né, isso em uma etapa só. Mas, como eu falei, né, pessoal, depende do tipo de produto ali, né, do tipo de superfície, do tipo de resíduo que eu estou higienizando.